Band Cidade começa com todas as informações sobre a queda de uma aeronave de pequeno porte na Praia do Cruzeiro, em Ubatuba. Acidente que aconteceu na manhã de hoje e deixou um morto, o piloto do avião. 2 adultos, 2 crianças que estavam na aeronave e um pedestre que passava pelo local ficaram feridos. Quem traz mais informações ao vivo para a gente é o Guilherme Ferraz, que está no local. Guilherme, uma ótima tarde para você. Traz as informações para a gente, uma situação muito triste, mais um caso aqui de queda de aeronave na nossa região. Como é que está a situação por aí? Quais são as informações? Oi, Fer, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Um dia muito triste mesmo, Fer, muito pesado. Por enquanto aqui o cenário é realmente muito triste, um cheiro muito forte de querosene. O corpo do piloto, como você adiantou, lógico, está coberto, mas também está aqui na praia. É um dia realmente muito triste. A Polícia Militar foi acionada às 10h09 da manhã pela população aqui de Ubatuba, que foi quando então o avião caiu, na verdade ele não caiu, ele ultrapassou o limite da pista do aeroporto, que fica aqui no centro da cidade de Ubatuba. Quem conhece aqui a região sabe o quanto é movimentada essa área aqui do aeroporto. Como a Fer falou, pessoal, são 6 pessoas envolvidas no acidente. O piloto, que infelizmente não resistiu aos ferimentos, uma mulher, uma adulta, um homem também, um adulto, e 2 crianças, uma do sexo feminino e outra do sexo masculino, um menino então e uma menina. A mulher, pessoal, está em atendimento neste momento na Santa Casa aqui de Ubatuba e o estado de saúde dela é considerado grave. Este avião de matrícula PRGE-S saiu do estado de Goiás com destino aqui a Ubatuba e infelizmente não conseguiu parar, ultrapassou a grade de proteção do aeroporto de Ubatuba, invadiu a Avenida da Orla, passou por cima de uma pracinha e veio então a explodir e parar na areia da praia e também no mar. Pessoal, muitos curiosos aqui acompanham a movimentação, a cidade está realmente muito lotada. A gente vai continuar acompanhando toda essa situação para saber se o tempo, se a chuva, que chove muito aqui em Ubatuba desde terça-feira, se esse tempo influenciou ou não neste avião, nesse acidente do avião não ter conseguido parar aqui na pista de Ubatuba. A morte do piloto foi confirmada às 11h23 da manhã e agora equipes do Corpo de Bombeiro, também da perícia, da Polícia Civil, da Polícia Militar estão aqui no local. A área foi completamente reservada para que então primeiro os socorros, as vítimas fossem socorridas e em seguida para que o trabalho da perícia pudesse ser feito. O nosso cinegrafista, o Eduardo, vai mostrar agora aqui então o Pedro. Pedro, primeiro, muito obrigado pela sua participação. Gente, o Pedro foi uma das primeiras pessoas a chegarem aqui no local do acidente. Ele tem um comércio aqui muito ao lado, em frente ao aeroporto. Então o Pedro vai contar pra gente o que ele viu ali no cenário. Ele participou do resgate das pessoas. Pedro, obrigado pela sua participação mais uma vez, pela sua gentileza. O que aconteceu? Como é que foi o barulho? Conta pra mim, por favor. A princípio eu ouvi um barulho muito alto do avião passando muito perto e saí para fora da cozinha para ver. E daí na hora que eu abri a porta foi a hora que eu vi o avião explodindo ali na avenida, a explosão do fogo, tudo. E ao mesmo minuto foi o tempo de raciocínio, foi sair correndo e ir lá para ver o avião, o que tinha acontecido, tudo. Daí chegando lá eu tava com um avião pegando fogo em cima umas partes pegando fogo em cima da calçada e outras lá na água mesmo, em cima do avião. E aí, o que aconteceu? Você comentou que o piloto ainda estava vivo quando você chegou ali no avião. No momento que eu cheguei, a gente ficou longe do avião por conta do fogo, tudo. Mas um dos rapazes que estava com a gente ali na hora que chegou junto, ele a princípio ouviu gritos ali no avião. Foi a hora que a gente ignorou o fogo e foi ali pro avião. Foi onde a gente foi ver e o piloto estava com a mão batendo na janela, pedindo socorro, por causa que acidente, tudo.
Desculpa te interromper, Pedro. Como vocês podem ver, pessoal, o avião ele caiu capotado na água. Então, o que o Pedro comentou anteriormente comigo é que o piloto estava então de ponta cabeça, né? Ele estava sentado com a cabeça na água, né, Pedro? Na água, porque quando a gente pegou e viu a mão dele bater na janela, a gente procurou o destroço para quebrar a janela. Nessa hora a polícia já tinha chego, junto com a polícia, todo mundo segurando a barra para bater na janela e quebrar. E quando a gente abriu, a gente viu o piloto com a cabeça mergulhada, mas se mexendo ainda, né? Tentando escapar, tentando respirar tudo. E daí a gente começou a tentar tirar ele, mas não conseguia, porque ele estava preso no destroço. Ele estava preso nas ferragens. Isso. E a maré começou a subir. Nisso que a maré começou a subir, a gente começou a quebrar a última janela, que foi onde apareceu uma mulher. Quando a fumaça saiu tudo ali, uma mulher tirou a cabeça para fora e começou a tentar respirar. E a princípio a gente também conseguiu já ver uma criança, que foi uma menina que a gente foi a primeira vítima a sair do avião pela janela, que foi uma criança. E a princípio depois a gente foi e conseguiu resgatar outro menino. Saí com um menino da janela. Foi o menino que eu trouxe aqui para cima na ambulância aqui. Ele estava respirando, porém não estava falando nada, desorientado. E daí depois eu voltei para lá com o cilindro de gás para a mulher respirar, consegui pegar um cilindro de gás e a gente continuou tentando abrir a porta. De oxigênio, isso, desculpa. E a gente tentou abrir a porta do avião, daí todo mundo estava tentando quebrar a porta do avião para tirar o piloto, porque o piloto era o único que a gente estava vendo ali que estava abaixo da água, né, submergido. E a cena foi essa, que a gente estava ali tentando tirar, até os bombeiros chegar e conseguir abrir uma das portas do avião. Foi uma porta traseira do avião, que foi onde conseguiu tirar a mulher e o homem. O homem saiu... As crianças também foram retiradas pela porta do avião? Não, foram pelas janelas. São As menores, duas, né? Isso, são menores, elas passaram pela janela. Uma menininha foi a primeira e o rapaz foi o segundo, o menininho foi o segundo. E daí depois a gente conseguiu tirar com os bombeiros a mulher e o homem. E o piloto foi o último a sair do avião, né? Que ele estava preso nos destroços do avião, nas ferragens. Entendi, Pedro. Imagino que, lógico, né? Na hora ali a gente quer ajudar, quer fazer de tudo para salvar uma pessoa. A gente está vendo ali uma pessoa ainda sofrendo, né? Pedro, eu só tenho a te agradecer pela sua gentileza de estar aqui com a gente. Imagino que você esteja chocado com toda essa situação, mas parabéns aí por ter ajudado no resgate dessas pessoas. Eu não tenho muito o que falar, chefe. É desespero tudo, né, de ver o desespero do piloto. É o choque que é todo do acidente tudo, mas mais do piloto, de a gente não conseguir tirar o piloto com vida, né, porque ele estava vivo ainda quando a gente chegou no local. Entendi. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado mesmo pela sua gentileza, pela sua força de estar aqui com a gente. Pessoal, realmente um dia muito triste, muito pesado. Foram então 6 vítimas envolvidas nesse acidente. Uma na pedestre e 5 na aeronave. O pedestre foi socorrido com ferimentos leves pelo SAMU e, como eu disse, 2 adultos e 2 crianças, uma de cada sexo. A mulher, que infelizmente parece estar em estado grave, está em atendimento nesse momento. Uma informação importante que a Grazi vai trazer para a gente daqui a pouquinho em relação à condição da ANAC e também a condição se esse avião estava ou não autorizado a fazer táxi aéreo. Fer, volto com você aí no estúdio. Guilherme, de fato, uma cena de desespero, né? Imagino tudo que o Pedro acabou compartilhando aqui com a gente, imagina todo mundo que estava ali na hora do momento que isso aconteceu. Pelas imagens que a gente mostrou aqui bem no comecinho do jornal, a gente viu o momento exato, aí o pessoal colocou para vocês verem no ar, o momento exato em que a aeronave cai, faz uma fumaça muito grande ali, o pessoal sai correndo ali na avenida, todo mundo assustado, desesperado, sem entender muito, né, o que teria acontecido ali no momento. A gente vê essas imagens aí para você, olha, ao vivo. Ele passa bem baixinho ali, perto dos carros, perto das pessoas que estão andando na avenida e cai ali no mar e faz toda uma fumaça muito preta. A gente viu imagens aí ao vivo do Guilherme Ferraz e do Eduardo Fernandes mostrando pra gente a situação em que a aeronave ficou. A gente consegue voltar a falar com o Guilherme Ferraz?
A gente volta a falar com ele daqui a pouquinho, mas vocês viram então, ele mostrou como que está a situação por lá, né? A área totalmente preservada também para que as equipes continuem fazendo o trabalho por lá. A gente vai voltar a falar ainda desse assunto por aqui, tá, gente? E a gente aciona o Guilherme Ferraz de novo aqui no BC1 com todas as informações da queda da aeronave na praia do Cruzeiro, em Ubatuba. Morte do piloto confirmada e 2 adultos e 2 crianças que foram resgatados com vida. Guilherme, boa tarde para você de novo. A gente acompanhou aí agora a situação da aeronave. O Eduardo mostrou para a gente como é que está a situação da aeronave. A gente conseguiu ver em um momento ali uma mala de viagem que está dentro da aeronave também. Você conversou com uma pessoa que viu toda a cena ali no momento. Relata para a gente então um pouquinho como é que está a situação por aí, o trabalho que está sendo feito, que a gente viu que a área está preservada. Imagino o susto que essas pessoas tenham passado, porque a gente conseguiu ver pela imagem que na hora que o avião está caindo ali, as pessoas saindo correndo sem entender muito bem o que aconteceu. Qual que é a visão do pessoal que está aí no momento? O que você está conseguindo observar no local? Oi, Fer, boa tarde para você novamente, para todo mundo que nos assiste. Fer, aqui no local realmente a área está completamente preservada para agora o início da perícia, da investigação que vai apontar o que realmente aconteceu. Existia até a dúvida aqui entre os populares se esse avião realmente estava pousando ou se ele estava decolando, quem sabe tentando arremeter. A gente tem a informação da empresa que realmente esse avião saiu do estado de Goiás para pousar aqui em Ubatuba. Ficou essa dúvida porque, segundo até o Pedro, que eu conversei um pouquinho antes com ele, geralmente os aviões aqui em Ubatuba fazem o sentido contrário ao que esse avião estava fazendo. Para pousar, segundo o Pedro, morador aqui que tem um comércio em frente ao aeroporto, o avião vem do mar no sentido da serra e pousa, não ao contrário, da serra no sentido do mar, que foi justamente onde esse avião estava. Realmente um dia muito pesado, Fer. O cheiro de querosene está muito forte aqui no local e já faz quase 3 horas que esse acidente aconteceu e mesmo assim o cheiro de querosene persiste. Inclusive o Pedro, que a gente falou agora há pouco aqui no jornal, que inclusive participou, foi um dos primeiros a chegar, participou dos resgates das pessoas, está com os pés queimados justamente por conta do querosene que vazou do avião e está muito forte aqui. Então outro risco do acidente aqui vai ser também o risco de contaminação. A gente vai acompanhar o trabalho da CETESB, da Sabesp, para saber se teve algum dano à natureza também, além desse trágico acidente que infelizmente vitimou o piloto. A gente ainda não tem a informação do nome do piloto, da idade do piloto, mas como a Grazi falou, esse avião não tinha autorização para fazer táxi aéreo. E ele parece que estava transportando uma família, né? O pai deve ser o pai, a mãe e também 2 crianças. Voltando a falar do estado de saúde das vítimas. O pedestre foi socorrido pelo SAMU com ferimentos leves. O homem foi socorrido orientado e as outras 3 vítimas que estavam dentro da aeronave, a mulher, a adulta e as 2 crianças foram socorridas desorientadas. Claro, qualquer atualização do estado de saúde das vítimas, a gente volta a trazer aqui no Band Cidade, primeira edição. E se Deus quiser, Fer, a gente não vai ter mais nenhuma morte nesse trágico acidente de hoje de manhã aqui em Ubatuba. Volto com você. Exatamente isso que eu ia falar, Guilherme. A gente espera que não tenha mais nenhum registro de morte, né? A gente sabe como todo mundo fica aí comovido, a gente também que está aqui do outro lado está um pouquinho mais longe, mas a gente acompanha todas essas imagens, vê o pessoal falando, né, expressando de fato o que viu aí no local, chama muito atenção, a gente espera que essas pessoas fiquem bem, né, quem foi resgatada aí com vida, que elas fiquem bem e claro, esse caso todo vai ser investigado e a gente acompanha a apuração para saber o que de fato causou esse acidente. Obrigada, fica aí de novo, que daqui a pouquinho a gente deve chamar você mais uma vez. Qualquer novidade, você retorna aqui com a gente no BC1, tá, Gui? Voltamos a falar sobre a queda da aeronave em Ubatuba, que deixou o piloto morto. Acidente aéreo na praia do Cruzeiro, na manhã de hoje. Quem acompanha lá no local é o Guilherme Ferraz, que volta a falar com a gente aqui ao vivo no BC1. Guilherme, alguma atualização?
Sim, Fer, uma notícia boa em meio a tanta tristeza. O estado das vítimas, o estado de saúde das vítimas. Todas as vítimas que foram socorridas, tanto o pedestre, os 2 adultos, um homem e uma mulher, e as 2 crianças, um menino e uma menina, estão sendo atendidos nesse momento e o estado de saúde deles é estável. Então, graças a Deus, não tem mais nenhuma vítima envolvida aqui nesse acidente aéreo que esteja em estado grave. O Edu, nosso cinegrafista, vai mostrar mais uma vez para vocês como que ficou essa aeronave. E a gente tem a nota da empresa dona do avião. A Rede Voa confirma, então, eles confirmaram um acidente hoje de manhã com a aeronave de prefixo PRGFS. E essa aeronave, pessoal, é um Cessna Citation, ou Citation, né, 525 CJ1, que aconteceu então aqui no centro de Ubatuba. A aeronave saiu do aeroporto municipal de Mineiros, no estado de Goiás, então no interior do estado de Goiás, com 5 pessoas e tentou pousar em Ubatuba. Segundo a empresa, as condições meteorológicas eram degradadas com chuva e pista molhada. E como a gente tinha adiantado, né, chove muito aqui em Ubatuba desde terça-feira e hoje, desde as primeiras horas da manhã, uma chuva persistente aqui na cidade. Após o pouso, segundo a nota, a aeronave ultrapassou então a pista, como a gente afirmou, atravessou o alambrado da cabeceira 9 e atingiu uma mulher e uma criança. Ambas estão com vida e graças a Deus, como afirmei, pessoal, todas não estão mais em estado grave, não tem ninguém em estado grave, todo mundo se recuperando, sendo atendido na rede de saúde aqui da cidade. O Seripa já foi acionado e está coletando informações para começar já a investigação para saber o que realmente aconteceu, quais foram as causas desse acidente. O proprietário da aeronave é Neuvo Frais e Maria Gertrude Frais. A gente não sabe se são essas 2 pessoas que estavam entre as vítimas, né, que foram socorridas e não estão mais em estado grave. Foram resgatadas, segundo a empresa, 4 pessoas, sendo um casal e 2 crianças. O piloto realmente, como a gente adiantou, infelizmente não resistiu aos ferimentos. Como o Pedro falou, quando as pessoas chegaram aqui no lugar do acidente, logo após o choque da aeronave, o piloto ainda estava vivo, estava se debatendo, parecia tentar sair da água, porque o avião caiu de cabeça para baixo, digamos assim, ele tombou. Mas infelizmente o piloto não resistiu aos ferimentos, ele ficou preso nas ferragens, Fer. A gente vai continuar acompanhando toda esse trágico acidente aqui em Ubatuba e qualquer nova atualização a gente traz aqui na nossa programação. Claro, Guilherme. E essa imagem aí ao vivo do Eduardo Fernandes, eu não sei vocês aí de casa, mas chega a arrepiar a gente, né? Ver a situação em que essa aeronave ficou. A gente acompanha ali, ó, ver uma mala de viagem dentro da aeronave. Como o Guilherme acabou de atualizar, então, situação do estado de saúde das vítimas. Claro, além do piloto que acabou falecendo, mas as outras vítimas estão no estado de saúde estável, que era o que a gente tinha acabado de comentar por aqui, que era o que a gente esperava, né? Pelo menos diante de tudo isso. Guilherme, obrigada. E claro, ao longo da nossa programação, ele pode voltar também com mais informações e novas atualizações para vocês.